Primeiro, eu sou diretor de articulação e políticas do Simpopem, Sindicato dos Policiais Penais, mas também sou presidente da Associação dos Policiais, Apopem, diretor jurídico da Federação Nacional e também em relação a coordenador da nova Central dos Trabalhadores. Então, fui 8 anos presidente, mas ainda estou pela associação, pelo sindicato e pela nova Central dos Trabalhadores como coordenador. João, essa passeata, né, que vai acontecer, né, hoje por volta das 15h30, onde ela começa e onde ela termina? Nogueira e a sociedade começa na Praça do Derby, concentração às 15h30, com todos os representantes e entidades que são hoje pertencentes aos fóruns da segurança pública, de servidores, de profissionais da segurança pública, com destino ao Palácio do Governo. Primeiramente, eu queria dizer, Nogueira, que em relação à falta de diálogo e de apresentação de propostas condizentes do atual governo, a gente sabe que teve problema com outro governo, mas a gente tem que solucionar os problemas. Todos sabem, por exemplo, do sistema penitenciário, o pior sistema penitenciário do Brasil está em Pernambuco. Para os profissionais de segurança pública, os piores salários do Brasil, da segurança pública, está em Pernambuco, os piores salários do Brasil. Falta de efetivo, a gente tem um efetivo em todas as corporações de segurança pública do ano de 1992, porém, efetivos muito poucos. Você chega na Polícia Civil, delegacias fechadas muitas vezes, às vezes quando tem é um policial civil. Na Polícia Penal não é diferente. A gente tem 1.000 concursados e o Estado bota uma força nacional para tomar conta do presídio Taquitinga 2. Pior, a gente fez uma denúncia hoje que na penitenciária Taquitinga 2 da Força Nacional, eles abandonaram a guarita que se é responsável pela guarda externa. A guarita foi depredada. Por quê? Porque o Estado, quando fez a convocação de 338, botou na lotação, mas ainda tem pessoas da Força Nacional. E o Estado renovou, gastando diárias, despende com esse pessoal, colocando aqui em Pernambuco. Pernambuco não está com rebelião e motim. Não existe motivo. Tem que botar policial. Tem que contratar e fazer investimento nesses locais. Como na Civil, como na Polícia Militar. A gente tem a possibilidade de mudar o sistema penitenciário, a segurança pública, a Polícia Civil, os bombeiros, o Corpo de Bombeiros, que falta condição de trabalho. E o governo está aí, anunciou desde junho o programa Juntos pela Segurança. Até hoje não foi publicado o projeto e o programa. Então, o que acontece? Falta de diálogo das pautas de negociação. A gente tem aí, entrega as pautas, o governo não responde. Aí fica dizendo, muitas vezes, Nogueira, e a sociedade tem que saber, falta dinheiro. O Estado de Pernambuco aumentou 2,5% o ICMS. O Estado de Pernambuco pegou investimento porque tinha crédito. Se tinha crédito, é positivado. Então, essa conversa de falta de dinheiro, os governos passam e com a mesma conversa. A questão da educação, o fundo é federal. É a saúde, o fundo é federal. Então, o governo não investe nisso, praticamente. Porque os recursos vêm de lá para pagar salário desse pessoal, do piso nacional. Na segurança pública, existe decisão do STF, Nogueira, e a sociedade tem que saber, que diz assim, é proibido greve, mas o governo tem que abrir um canal de negociação com as mesas e as pautas dessas categorias de segurança pública. E aí, o governo não faz isso, não atende às negociações ou às pautas, não tem diálogo nas soluções e não apresenta nenhuma solução plausível. Quando anuncia, por exemplo, o edital de Corpo de Bombeiro de Polícia Militar, anunciou, mas foi autorizado pelo Câmara de Política Pessoal no governo Paulo Câmara. Teve edital, teve referência, convocou o pessoal, dormiu. Hoje, por causa da passeata, o governo publica a lista da T2, que são os 1.000 que estão no cadastro de reserva. Por quê? Por que ele fez isso? Porque as pessoas não sabem a força que tem. Tem que se mostrar a realidade. Ninguém está criticando o governo, a gente não tem política partidária, eu mesmo não tenho, o nosso sindicato. Deixar bem claro, a gente quer soluções para a segurança pública. E aí, até o presente momento, não tem. João, o curso ele foi concluído no dia 7 de junho, né? O governo ainda não disponibilizou nenhum cronograma de convocação para essas pessoas, né, que já terminaram, né, o curso de formação, esses 970 formados. Não. Principalmente, eu quero deixar alguns pontos aqui importantes.
Por exemplo, o Estado de Pernambuco, na denúncia, ele descumpre uma decisão judicial que tem que nomear mulheres para as unidades femininas. Essa decisão diz assim, que é proibido homens trabalhar nas guardas internas dentro das unidades femininas. E o Estado, por exemplo, tem unidade que tem 10 homens, 2 mulheres no plantão. Porque e o que acontece? Existe a decisão que o Estado perdeu uma lei federal, o Estado, no lugar de apresentar a solução botando esse efetivo feminino, só nomeou 24 dos 338, tem 94 dos homens. Aí bota a Força Nacional, quando podia botar no Taquitinga 2, podia botar em unidades que estão faltando. Para você ter ideia, 200 policiais penais aposentaram. Até 2024 são 400. Nomeou 338. Não dá nem para substituir as vacâncias. Então é uma vergonha. Entendeu? Então o que acontece? Aí diz, se vai, saiu 200, 400, esses anos são mais 100, e mais 400, o que acontece? O Estado não cria um cronograma, um planejamento, para substituir nem essas vacâncias. Imagina, já tem um déficit gigantesco. Hoje, por exemplo, a gente tem 28.827 presos. Tem unidades aí que tem 300 presos por cada policial penal. É um absurdo. Então o que acontece? O Estado tem que dar solução. No sistema judiciário. Aí você vai para civil, você vai para militar. Muita gente aposentou aí nas ruas. Aí o Estado pega, bota a polícia militar para tomar conta das cadeias públicas, quando podia estar na rua, botar policial penal. E aí falta o quê? Policiamento ostensivo da polícia militar. Cada um fazendo sua função. O Estado tem que dar solução para o sistema. Aí coloca pontos, às vezes, para dar explicações na sociedade que é inverídicas. Como a gente apresentou hoje, a questão da Força Nacional, um absurdo. Por exemplo, o diretor da FACOP há 15 dias que não vai trabalhar, a guarita foi depredada, isso pode fugir muito preso de uma unidade de segurança máxima. Isso é um absurdo. Muito grave, viu? Estou dizendo que é uma coisa muito grave. Entendeu? Então, isso só um dos pontos. Isso acontece na militar, isso acontece na civil, no corpo bombeiro, faltando equipamento. A contratação de equipamento tem que ter valorização. Valorização é tudo. É o quê? Equipamento, proteção, salário, planejamento, substituição de efetivo. E não fazem. João, o Estado ele investiu cerca de 12 milhões na formação desses policiais, que concluíram todas as etapas. Inclusive, né, o curso de formação com toda essa violência, né, alarmante do Estado, com ordens vindas de dentro das unidades prisionais, porque o governo não nomeou ninguém, visto que já estão prontos e a necessidade está bem exposta, né, está bem clara. Quando o Estado, Nogueira, em setembro, ele tomou posse 338, sendo que isso é insuficiente, como eu já disse, 600 estão saindo. Então, os outros 1.000 é necessário urgentemente. Primeiro ponto, porque eu tenho aí unidade com 2 policiais penais ou 3, tem unidade que tem 10, mas quando você pega, por exemplo, Igaraçu, tem 5.000, tem 5.025 presos hoje, totalidade do dia. Aí você tem 10 ou 12 policiais penais. Se você botar aí, vai dar quase 400 presos por policial penal, no plantão. Como é que a pessoa pode gerir uma pessoa 400 presos? É impossível. Falta efetivo. Quando acontecer uma grande fuga, ou acontecer problemas muito maiores, a responsabilidade vai cair sobre o governo do Estado de Pernambuco, porque hoje, quem é vítima na sociedade, no sistema penal, por exemplo, que a gente está falando aqui do sistema penal, é o policial penal. Porque lá, por exemplo, em Taquitinga 2, os caras abandonaram a guarda da Força Nacional. Tem policial penal que foi nomeado novinho e sofrendo assédio, que a gente fez denúncia de assédio também. Onde um policial masculino da Força Nacional queria revistar uma mulher. É para revistar uma outra mulher por outra mulher. Não um homem revistar uma mulher. Isso é assédio e ainda é chamado de meu amor. Então o que acontece? Outra coisa, usurpando a função, porque quando o Estado de Pernambuco anunciou a Força Nacional, era para cooperação técnica, e não para assumir unidade. É para cooperação técnica, treinamento. Pior, quando o Estado botou em abril de 2023,
só no mês de setembro, um grupo para Itaquitinga 2, esse pessoal passou 4 meses ganhando diária sem fazer treinamento. Porque a formação desse pessoal foi feita por instrutor da Polícia Penal da Academia Policial de Pernambuco, e não por ele. Passaram 4 meses no estado bancando, gastando de forma desordenada. E agora, quando chegam os policiais penais, renova até janeiro com esse pessoal. E o chefe da FOCOP, 15 dias sem trabalhar, até isso que eu tenho. Eu tenho as conversas e tenho muita coisa falando de ocorrência que foi feita pela depredação da guarita. A guarita sem mínima condição. Por quê? Irresponsabilidade. O governo do Estado, o governo Raquel Lira, tem que tomar essa atitude. Tire a Força Nacional, bota policiais penais para tomar essa atitude. Devidamente treinados. Como é que uma Força Nacional, onde tem alguns integrantes de nível médio, vão dar treinamento para o pessoal de nível superior? Porque em Pernambuco, o ingresso do curso do policial penal é de nível superior. E alguns estados que são pertencentes à Força Nacional são de nível médio, não desmerecendo. A formação dos profissionais de Pernambuco são de nível superior, formados por uma Academia de Polícia Penal. Então tem muita coisa errada no governo. Porque hoje a Polícia Penal, ela tem mais de 2.200, né, cargos vagos. E, já que você faz parte, qual é a desculpa ou qual o argumento da governadora para não nomear esses policiais que já estão formados? É só nomear. Porque eles dizem que falta dinheiro, mas na verdade é vontade política. Vou dar exemplo. O Estado de Pernambuco paga o policial militar lá para ficar na guarita, mas paga mais 1.800. Não é? Aí quer dizer, está pagando uma pessoa que é para ficar na guarda, quando a função dele não é guarda externa, é para trabalhar na rua. Quer dizer, o dinheiro que era para ser um policial penal, tanto na cadeia pública, na guarda interna, está sendo feito por polícia militar. É o mesmo salário, A gente não entende. E aí falta o quê? Efetivo nas ruas para combater o crime que a sociedade cobra, para ter patrulhamento na rua, no interior, em Vitória, em outras cidades, municípios. Então, é muita coisa errada. Tem que ser revisto. A Polícia Penal tem que tomar conta do sistema penitenciário. Polícia Militar valorizada nas ruas, nos seus batalhões, trabalhando. E não está desvirtuando funções. Botando Força Nacional de vir para cá, com muitos de nível médio, para ensinar pessoas de nível superior, ocupar funções que não tem rebelião e motim para estar a Força Nacional aqui, tomando vaga de policiais penais, que é para estar na ponta e o Estado não faz. Então a desculpa, para mim, é falta de vontade política. Eu já dei aqui exemplo. Se você paga um policial militar para estar na cadeia pública, o salário que ele recebe, que ele é para ter na rua, por que não bota o policial penal para trabalhar lá? E ainda mais, muitas vezes, pagar mais 1.800 para estar na guarita. Ou 2.100 para estar no batalhão do sistema penitenciário. Então o que acontece? Tem coisa errada. Tem coisa que está mal planejada. João, todos nós sabemos da existência dos conhecidos como chaveiros. Eles realmente existem no sistema prisional pernambucano? Quem são essas pessoas e o porquê o Estado deixa o controle nas mãos dessas pessoas? Como minimizar isso, João? Simples. Se eu boto esses 1.000 para dentro, automaticamente eu terei postos avançados. Por que o chaveiro existe? Porque eu tenho hoje um policial penal como vítima confinado no setor de permanência, que é a área de entrada do presídio. Antigamente, quando eu trabalhei no presídio Aníbal Bruno, quando eu ingressei, logo na carreira, há 23 anos atrás, eu era do posto avançado, depois de Barreto Campelo. A gente fazia postos avançados já ocupando. Quer dizer o quê? O Estado foi perdendo efetivo, tirando efetivo, e agora piorou. Retirou esse pessoal, botando na guarda interna, da permanência. Para as pessoas não entendem, é aquele policial que estaria lá perto do pavilhão. Você não pode passar por aqui, não. A chave está com ele.
Aí o Estado tira o policial, entrega a chave ao preso. Aí você vê muitas vezes o preso para recolher material ilícito por cima do muro. Por que por cima do muro? Porque não tem, muitas vezes, policiais militares em todas as guaritas. O preso sabe qual guarita que vai entrar a facção. O chaveiro, que está tomando conta da chave, libera o preso para pegar. Na guarda interna, pelo pavilhão. Essa é a realidade do sistema penitenciário. Por quê? Falta policial penal. Bota efetivo que a gente soluciona muita coisa, que o policial penal sabe trabalhar. Com piores condições, a gente consegue aprender coisas, mas a gente tem que ter condições. Tem que tomar conta dos postos avançados e tem que botar na guarda, nas guaritas também policial penal, para tomar conta lá. E a polícia militar tem que ser valorizada. Os bombeiros, os policiais civis. A pauta é conjunta em sua especularidade, como ele tem lá na delegacia. Precisa de reforço, precisa de equipamento, precisa de salário, precisa de valorização. Todas essas corporações, a nossa não é diferente. O pior sistema penitenciário do Brasil está em Pernambuco. E pior, não pode piorar, dos 27 estados. Tem que ter investimento. Vai continuar esse discurso como? Vai entrar governo, passa governo, mudar o governo. Qual a solução? Qual o programa? Até agora, para você ter ideia, Nogueira, a governadora anunciou que ia encaminhar a Secretaria de Administração Penitenciária para a LEP. Isso na posse em setembro dos policiais penais dos 338. Que ainda falta 1.000. O que aconteceu? Até o presente momento não anunciou e não encaminhou a LEP. João, é de conhecimento de todos que muitos dos crimes que acontecem aqui fora, né? E por falar de falta de efetivo, né, dos policiais penais dentro dessas unidades, é verdade que o Estado vem descumprindo uma ordem judicial de retirar os policiais masculinos dos presídios femininos, que isso é uma violação dos direitos humanos. E como é que vai resolver essa situação para a gente finalizar aqui nossa entrevista? Primeira coisa, o sindicato está fazendo a parte dele, entregou essa denúncia à Organização dos Estados Americanos, a Vilma Mello, para mandar para a corte. A gente solicita que o Ministério Público também faça seu papel de Pernambuco. Tem que fazer, porque é uma decisão transitada de julgado, é uma violação dos direitos humanos, uma violação dos direitos policiais. Porque quando o policial masculino vai fazer uma revista no feminino, ele pode ser processado. Basta uma denúncia, porque está na lei a proibição. O policial tem que cumprir a lei. O sindicato entrou para garantir os direitos de todos, mas também de salvaguardar o policial penal, porque depois vai responder um processo administrativo, vai ser demitido por uma denúncia, e a gente entrou com o processo na época de 2012, transitou em julgado, ganhamos, está descumprindo. Vai ter uma audiência dia 22 de novembro. O juiz quer fazer uma conciliação. Conciliação de decisão transitada de julgado terminativa? O Estado tem que fazer, e o Judiciário, é a determinação para que o Estado coloque mulheres no lugar, retirando as vagas dela. Mudar. Fazer o que está na legalidade. Cumprir o que está na resolução do Conselho Nacional de Polícia Criminal. Proporção de 5 presos para cada policial penal. 13h30, né, haverá a passeata saindo do Derby até o Palácio do Campo das Princesas,